todos. E para quem está conosco aqui, a gente segue. Eu queria até abrir, tem a nossa nota mais lida neste momento na nossa página do UOL, é a troca de mensagens entre ele, o general Mário Fernandes, e o Mauro Cid. E é muito impressionante essa troca de mensagens. Uma delas diz 4 linhas, é OK. Eu não vou seguir aqui, que eu sou uma mulher muito educada, né, Thales? Então eu não vou ficar falando palavrão ao vivo aqui, não. Mas é o seguinte, a troca de mensagens, essa aqui é muito importante. Olha a mensagem que o general Mário Fernandes manda ao Cid. Cid, boa noite. Meu amigo, antes de mais nada, me desculpe estar te incomodando tanto o dia de hoje. Mas, pô, a gente não pode perder essa oportunidade. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas aí ele falou outra coisa, mas pô, aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes a gente já perdeu tantas oportunidades, e aí depois meditando aqui em casa eu queria que de repente passasse para ele esses dois aspectos que eu levantei em relação a isso. A partir da semana que vem eu cheguei a citar isso para ele, das duas uma, ou os movimentos de manifestação de rua, ou eles vão esmaecer, ou vão recrudescer. E aí ele começa a falar sobre os movimentos, aqueles acampamentos e tudo mais. Aí ele termina dizendo, e aí tudo fica muito mais difícil, então conversa com o presidente, vou te mandar um vídeo e tudo mais. E aí Mauro Cid, ele fala, olha, não, pode deixar, general, vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade, às vezes, ele espera até aonde vai dar. E aí Mauro, estamos de volta aí com o pessoal da TV, estamos lendo a troca de mensagens entre o general Mário Fernandes e Mauro Cid, que está na nossa página do UOL, para quem quiser mais detalhes. Mas Mauro Cid, voltando aqui para a mensagem do Mauro Cid, ele fala, ele espera, ele está falando do presidente Bolsonaro, ele espera para ver até onde vai, ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo está curto, não dá para esperar muito mais. Dia 12 teria que ser antes do dia 12. Mas com certeza não vai acontecer. E sobre os caminhões, pode deixar que eu vou comentar com ele, porque o Exército não pode papar mosca de novo. É área militar, ninguém vai se meter, até porque a manifestação é pacífica, ninguém está fazendo nada ali. E aí a Polícia Federal aponta que o general Fernandes pediu para Cid encaminhar o vídeo com conteúdo golpista ao presidente. Começando agora com você, Josias, até essa situação, né, porque fala do envolvimento de Bolsonaro, e aí fala, mas aí não tem a fala exata do Bolsonaro, mas tem o Mauro Cid, que era o seu ajudante de ordens, dizendo, eu vou falar com o presidente. Isso acaba funcionando como uma espécie de prova, quer dizer, isso mostra de que realmente o presidente Bolsonaro tinha conhecimento? Tem nenhuma dúvida, né, Fabiola? O Mauro Cid era o chefe da ajudância de ordens, era o faz-tudo do Bolsonaro. Esse Mário Fernandes, general Augusto Heleno, general Braga Neto, eram três generais que comandavam escrivaninhas dentro do Palácio do Planalto, né? Esse Mário Fernandes organizou a tentativa de golpe, a tentativa de assassinato, ou o plano para assassinar as autoridades da República. O Braga Neto avalizou, e uma vez consumado o golpe, o Braga Neto e o Augusto Heleno assumiriam uma junta para administrar o caos. Ora, supor que o Bolsonaro não soubesse disso seria supor que estava governando o país um cego, surdo e mudo. Não era o caso. Há os antecedentes, a minuta de golpe, os depoimentos dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica, dizendo que se recusaram a avalizar a minuta de golpe exposta a eles pelo Bolsonaro. Há a reunião de 5 de julho de 2022. Nessa reunião, explicitamente, o Bolsonaro avaliza os ministros a tomarem providências, alguma coisa precisava ser feita. Este general, Mário Fernandes,
estava na reunião e ele disse claramente: precisamos agir antes da eleição. Agir no day after será mais complicado. E aí ele dizia, não, ele insinuava que era preciso não repetir o golpe militar de 64, era preciso inovar, né? Então, Ô, são Josias, muito categóricos. a gente tem esse vídeo, a Natália Aqui, separou pra ótimo. gente. Vamos assistir esse vídeo até Vamos. pra gente ilustrar. Nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar que não, então está tranquilo. Se o governo não tomou uma medida mais radical, está tranquilo. Então, eu acho que realmente nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É o governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Porque isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. E eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então, tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco e conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação no DDA, quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. A gente tem aí muitas provas, hein, Josias? Muito eloquente, Fabiola. É um vídeo, lá estava o ministério todo. Inclusive o Paulo Guedes, ministro da Economia de então, entrou mudo, saiu calado dessa reunião. Mas é uma reunião muito tétrica. Isto está mencionado no contexto da investigação que foi deflagrada ontem, né? Esse general, ele era um dos mais radicais golpistas. Ele queria que agisse antes. Também o Augusto Heleno, que chefiava outro general, estava nessa reunião. Foi nessa reunião que o Augusto Heleno falou: se é para virar mesa, vamos virar mesa antes da eleição, porque depois não vai ter o VAR. Então, o plano A era arrumar ou causar o apocalipse antes da eleição. E nós estamos agora discutindo o plano B. O plano B, concebido por este general, que está aí, diante dos olhos de quem quiser ver, numa reunião ministerial, filmada, ele dizendo: olha, ele refutava a hipótese de repetir o golpe de 1964. Ele preferia que ocorresse antes da eleição porque ele queria um comando civil. Ele queria que o Bolsonaro comandasse. E foi efetivamente o que ocorreu. O Bolsonaro, nesta reunião, ele também diz: olha, ninguém aqui é idiota, ninguém é bobo, todo mundo sabe o que está acontecendo. Ele disse nesta reunião que o TSE já tinha inoculado o resultado da eleição na urna, então que a fraude estava consumada e que era preciso fazer algo. Então foi uma reunião, realmente houve um striptease nesta reunião. E a Polícia Federal reuniu, além deste vídeo, que foi recuperado nos equipamentos eletrônicos do Mauro Cid, a Polícia Federal reuniu uma fartura enorme de documentos, troca de mensagens. Esse mesmo general esteve com o Bolsonaro e saiu festejando, depois trocou mensagens com o Mauro Cid, celebrando o fato de que o Bolsonaro havia aceitado a assessoria do comando militar do golpe. E ele lamentava que o Bolsonaro não fosse apressado como eles tinham pressa. Bolsonaro disse: não, até o dia 31 tá bom. Ele diz isso ao Mauro Cid numa troca de mensagem, que, aliás, nós reproduzimos aqui. Então, Fabiola, é muito eloquente, é muito sólida a coleção de evidências que foram a coleção de evidências reunidas pela Polícia Federal, né? E isto vai estar acomodado, já está acomodado no inquérito, haverá
o indiciamento, não tenho nenhuma dúvida de que todos esses generais, nós vamos estar, os dias que virão pela frente serão dias muito conturbados, porque não é simples o que nós estamos assistindo. Nós vamos ver um lote de generais que comandavam escrivanias no Palácio do Planalto, sendo denunciados por tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e formação de organização criminosa. Esses generais serão denunciados por esses 3 crimes, o Bolsonaro junto com eles, e serão muito provavelmente condenados, porque senão o país não teria nexo. Se estes personagens não forem condenados, e tudo leva a crer que serão, o Brasil deixaria de ter nexo, Fabiola. A democracia perderia o nexo. Então, viveremos dias conturbados, porque o melhor é que não houvesse nada disso, mas há. E tendo ocorrido, é essencial que as investigações cheguem ao final, que a denúncia seja formulada pela Procuradoria-Geral da República, que seja aberta a ação penal correspondente e que sejam julgados e condenados todos esses responsáveis. Agora, dizer a essa altura que o Bolsonaro não tem responsabilidade, com todas essas evidências, inclusive com essa reunião aí filmada, documentada, isto é quase uma ofensa à inteligência alheia, Fabiola. O Thales, a gente vai acompanhar, eu acho que nos próximos, essas investigações, né? Fica muito claro, principalmente vendo registros de reuniões, como, por exemplo,